É isso aí, galera, e o vídeo de hoje é sobre coroas e cassete. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da relevância entre uma coroa maior e uma coroa menor, qual é a melhor coroa para vocês, sobre o cassete, sobre catraca, sobre cog. Esse vídeo tá bem legal, bem editadinho, bem explicativo, um vídeo rápido, didático, para tirar algumas dúvidas que vocês têm sobre essa questão. Bora pro vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha e não esquece de, por favor, fortalecer o sininho para vocês receberem mais vídeos como esse. Bora pro vídeo! Bom, galera, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão de quantas voltas a roda da bicicleta dá em relação a uma pedalada, que é o que a gente chama de cadência. Então, vamos às seguintes contas. Bem rápido, bem didático, sem perda de tempo. Vamos lá. Eu estou com uma coroa aqui, 38 dentes, tá? Suponhamos que aqui atrás, no cassete, eu esteja usando o menor cog, que é esse pinhãozinho aqui. O menorzinho, tá? Seria 11 dentes. Esse aqui é um cassete, gente, de 12 velocidades. Usando uma coroa única por enquanto, vamos falar o principal objetivo, que é saber quantas voltas a roda dá em relação a uma cadência, uma pedalada do pé de vela. Então vamos lá. A gente tem aqui 38 dentes, vamos aqui a calculadora. 38 dividido por 11 dentes, dividido por 11, é igual a 3 voltas,45 de uma roda, 3 voltas,45 de voltas de roda para uma pedalada, uma cadência. Então, qual é essa equivalência? Você pode escolher a sua coroa, se você quer uma coroa maior, uma coroa menor, uma coroa 34, coroa 26. Tem bike que são dois discos, um 36 e um 26, estou falando para mountain bike, né? Tem outros tipos de coroa, coroa 36, coroa 38. Esse monte de coroa, como eu faço para saber qual é a melhor coroa? Não existe uma melhor coroa, existe onde você vai pedalar. Se é no plano, só tem descida, que é fake news, né? Esse negócio que o cara chama e fala, vamos lá um pedalzinho, só tem descida. E não é verdade, tem muita subida também, a gente gosta de subida, porém é uma sofrência que, né? A gente tem que estar preparado, senão pode até, se eu tiver uma coroa muito grande, com vários dentes, que é o caso, por exemplo, uma 38, uma 40, para mountain bike, com uma questão de geografia, de terreno, de muita inclinação, muita subida, você pode sofrer em relação aos seus amigos ou até mesmo outros atletas. Então é importante você saber qual é a melhor coroa para você de acordo com a circunstância. Essas coroas aqui são todas minhas. Eu já fiz vários experimentos, de acordo com cada terreno, cada prova, cada rolê, é um tipo de coroa. A região aqui que eu pedalo, ela é uma região tranquila em termos de altimetria, não tem muito morro, tem bastante estradão. Então a gente costuma usar bastante 38 até 40. Eu tenho uma Monster Gravel, que eu uso na frente uma coroa 40. Mas isso também interfere em algumas questões em relação ao chainline, que eu vou explicar em outro vídeo para vocês. Agora, a relação de uma coroa menor, quanto menor a coroa na frente, que é onde vai o pé de vela, essa coroa, ela sendo menor, você consegue dar mais giro, fazendo menos força, consequentemente, você, por cadência, você dá menos volta, mas tem menos esforço. Só que você ganha mais velocidade no giro, automaticamente você vai conseguir sair da velocidade zero com mais facilidade. Geralmente as coroas menores, elas são usadas mais para subida, o que não é novidade para muita gente, mas tem muita gente que tem essa dúvida. Então, você vai experimentando os tipos de coroa, e aí a relação das contas que a gente pode fazer por tipos de volta, igual a coroa 38 com o menor cog 11, deu 3,45 voltas de uma roda para uma pedalada, uma cadência. Vamos trocar essa coroa aqui, faz de conta que estava na bike, a gente trocou a coroa, colocou uma coroa aqui,
36. Vamos pegar uma 36 aqui. A gente está tirando uma 34, né? E colocando, a gente está tirando uma 38, aliás, e colocando uma 34. Então vamos lá, trocamos a coroa. O que é muito comum, que vários atletas que usam essa relação 1:12 costuma mudar a coroa de acordo com a região que ele vai pedalar, com mais altimetria, menos altimetria. Então vamos lá, a gente está aqui com a coroa 34, o mesmo COG 11, que é o menor aqui desse cassete. Vale lembrar que existem cassetes de 12 velocidades que o menor COG chega a ser 10, 9 dentes. Esse aqui é 11, tá? Então vamos lá. Então aqui, vamos fazer essa continha básica aqui super rápido. 34 dentes da coroa dividido por 11 dentes do menor COG é igual a 3, voltas de roda. Vocês perceberam que a cada cadência, a cada pedalada, a sua roda girou menos? Antes estava girando quanto? 3,49, 3,45 de volta, agora está girando 3,09, ou seja, a cada cadência está pedalando menos, está girando menos a sua roda. Porém, você está fazendo um esforço menor. Isso faz com que você, na subida, consiga, dependendo da inclinação da subida, você consiga até às vezes aumentar a sua velocidade. Se você tivesse com uma coroa maior, tentando, jogando mais torque, até ela dar uma volta, você com uma coroa menor, já com mais torque, você conseguiria até dar mais voltas, menos, mesmo girando menos voltas na roda por pedalada, por cadência, você conseguiria ter mais potência, porque a coroa é menor, conseguiria imprimir até às vezes mais velocidade com uma coroa menor na subida, eu estou falando, tá? Do que uma coroa maior 38. Então vamos lá. Nessa questão de 1:12, você tem algumas questões aí que pode mudar e alterar a parte do cassete aqui. Esse é um cassete de 12 velocidades, onde o menor COG, que é esse aqui, o menor COG, ele tem 11 dentes, esse pinhãozinho. Esse pinhão muda de acordo com cada cassete. Existem cassetes, como eu já disse, até 9 dentes. A SRAM tem um padrão XD que ela tem cassete SRAM para 10 dentes. Existem algumas marcas paralelas, igual o ZTTO, Ultigold, onde o menor pinhão são 9 dentes, mas o Free Hub será sempre o XD para esse tipo de pinhão 9 dentes. Tem a Microspline também da Shimano, que eu explico em um outro vídeo sobre os tipos de cubo e o que isso influencia na sua bicicleta. Mas para quem aí está interessado em saber qual é a melhor coroa, fica a questão: onde você pedala? Uma região plana, tem muita descida, tem muita subida, as subidas são muito íngreme. Se você pegar uma região de serra, você pode até colocar, eu tive uma Audax, que ela vinha com um XT eletrônico DI2, que ela era duas coroas na frente e 11 atrás, e ele não tinha esse mega range, mas em compensação tinha essa coroa aqui, 26 dentes. Olha só que legal. Vamos fazer a conta, essa continha básica aqui, com 26 dentes, tá? No caso do XT, eu tinha o maior COG meu atrás, era 42. A XT tem esses dois, para 42 e para 46. Aqui no caso é um Mega Range, 50 dentes. Vamos falar sobre a formatação que vinha na Audax Carbon 40 2018 com DI2 eletrônico XT, que eram duas coroas na frente e 11 atrás. Vamos lá. Então eu tenho aqui 26 dentes na frente, seria essa coroinha aqui. Essa coroinha, vamos tirar aqui para ficar bem bacana. 26 por, suponhamos que esse maior aqui seja o nosso COG de 42 dentes. Vamos fazer essa continha básica. 26 dividido por 42 dentes atrás, a cada
cadência, a cada pedalada, a sua roda deu 61% de uma volta. Então, você tira essa de 26 aqui, vamos colocar, por exemplo, essa daqui, uma 30. Vamos lá nessa conta agora. 30 dividido por 42. Deu 71% de uma volta, ou seja, eu consegui, com a mesma pedalada, usando um pouquinho mais de potência, girar um pouquinho mais. Era 61% de uma volta, agora está girando 71% de uma volta. Vamos aumentar a coroa, vamos para 34. Vou colocar a coroa 34 aqui na frente, vamos lá. 34 dividido por 42 dentes, que é o que eu tenho de maior até aqui, né? Vamos lá, já deu 80% de uma volta a cada pedalada. O que acontece quando você consegue ter mais voltas na roda por pedalada? Você consegue girar mais do que alguém que deu a mesma pedalada que você usando uma coroa menor. Porém, aqui você usou menos força, aqui você usou mais força. Então você tem que se integrar numa relação entre potência e cadência, né? E você precisa se equilibrar e achar o que melhor vai competir para você na questão da força que você tem, dos treinos que você faz, da região que você pedala. Vou dar um exemplo. Pega uma bike de mountain bike, coloca aqui no Mega Range 50 dentes, coloca aqui uma coroa 26 e tenta pedalar na descida. O que acontece? O que a gente chama de ventilar. Você vai pedalar, pedalar, pedalar e parece que não está fazendo, né, força, parece que a bicicleta só está descendo e você não está conseguindo imprimir velocidade. Olha só, essa conta aí como é interessante, olha. 26, que é essa coroa pequena, dividido por 50 dentes aqui do Mega Range, você deu 52% de uma volta numa roda a cada pedalada, ou seja, você praticamente tem que dar 2 pedaladas para a roda dar uma volta, sendo que se você pegar uma coroa 38, olha só, 38, hein? Num COG de 11 dentes, vamos lá, 38 dividido por 11 dentes é igual a 3 voltas e 45% de voltas de roda para cada pedalada. Então você consegue pedalar muito mais na descida com uma coroa maior do que uma menor. Agora vai de você, já sabendo dessa matemática, escolher o que mais vai ser melhor para você, digamos assim, né? É isso aí, galera. Esse vídeo foi mais um vídeo explicativo sobre esses cálculos matemáticos, né, para a gente conseguir descobrir a cada giro, a cada pedalada, o quanto, né, quantas voltas a roda da bicicleta dá por cada giro que a gente dá, e isso influencia na potência também. É muito importante saber esses cálculos para saber aí, né, qual coroa utilizar. Então, independente se você usa 3 discos na frente, 8 atrás ou 7, né, que seria 21 marchas, o que acaba até, se você fizer uma equivalência dessas potências, você vai acabar descobrindo que tem números que são muito próximos, até idênticos. Aí você fala, pô, minha bike são 21 marchas, mas tem várias marchas que têm a mesma equivalência de pedalada, né? A cada pedalada, o mesmo número de voltas. Pois é, você imagina, seu carro tem 5 marchas, por que a sua bicicleta precisa de 21 marchas? Então rever esse conceito aí, de repente você pode tirar peso um pouco da sua bike, modernizar, colocar um grupo 112, verifica se o seu free hub, procure o seu mecânico, verifica se o seu free hub ele vai suportar um cassete 12 velocidades, se o seu movimento central é compatível com esse sistema, se o seu quadro ele tem um sistema que pode colocar um pé de vela integrado, que são os pés de velas mais modernos, os pés de velas da atualidade, os SRAMs, os Shimanos estão usando essa tecnologia de pé de vela integrado, que é aquele que tem um eixo que atravessa o movimento central. Então converse com o seu mecânico, leva sua bicicleta para ele, vê se é possível você fazer esse upgrade na sua bicicleta, né?
para colocar um disco único na frente, né? Ver se é vantajoso para você. Se você não deseja colocar um disco, tem a opção com 2 discos também. Eu sou a favor de um disco porque você já elimina o passador esquerdo, o mudador de marcha dos discos da frente, você já elimina uma coroa. Então, por isso é importante você escolher uma coroa que lhe agrade, que você tenha a opção traseira que te dê possibilidade de todos os tipos de terreno, tanto na subida quanto na descida, e seja feliz. Obviamente, se você é um cara que viaja muito e participa de provas ou até rolês, ou até mesmo anda na praia, depois você vai para a região montanhosa, vale a pena você ter essas equivalências de mudança de coroa na frente. E mudar a coroa, gente, não é difícil. Então, se você tem um pé de vela XT, por exemplo, a equivalência aqui do BCD são esses furinhos aqui. Deixa eu colocar aqui na câmera, para a câmera pegar. O BCD tem a distância 96 do Shimano XT, por exemplo. Já o da Absolute, o BCD é 104. No caso da SRAM, pode ver que é diferente, ó. Ele é um outro tipo de encaixe. Não é nesse sistema de parafuso simétrico ou assimétrico, de acordo com as marcas, né? No caso do XT aqui é um retângulo, dá para reparar aqui que é um retângulo aqui nas distâncias, né? Então isso aqui equivale no que a gente chama do simétrico ou assimétrico. No caso aqui é assimétrico, porque a distância entre os furos não são iguais. Então esse é o assimétrico. E comprar coroa, gente, confunde até os lojistas. Presta bem atenção nessa dica de ouro que eu vou dar para vocês. A coroa única, geralmente, ela é o que nós chamamos de narrow wide, ou seja, um dente ele é amplo, o outro é mais estreitinho. Um dente é amplo, o outro mais estreitinho, que em inglês é o narrow wide, certo? Se você for usar coroa única, você é obrigado a usar isso. Se você usar uma coroa que não é narrow wide e sim uma coroa integrada, que é aquela que todos os dentes são iguais, que é o caso dessa daqui, por exemplo, e você usar esse tipo de coroa ela sozinha, com certeza a sua corrente vai ficar caindo. Então presta atenção na hora de comprar coroa. Se for coroa única, a especificação da coroa não é integrada, e sim narrow wide. Eu falo isso porque eu já fiz encomendas assim e acabei comprando errado, mesmo com indicação de pessoas do ramo, pessoas que entendem do assunto. Então tem outras questões também que é alinhado ao shine line, que é a linha do eixo da corrente em relação ao cassete. Então, quanto mais reta tiver a coroa em relação ao cog do cassete, mais a sua corrente vai estar alinhada, ela não vai estar distorcida. Então essa corrente não estando distorcida, ela estando reta, você vai achar o shine line, que é essa linha da corrente. O que é o legal você saber do shine line? Se você coloca na sua bike uma coroa 40, por exemplo, que é maior que essa 38, o que acontece? Quando você coloca a coroa 40 e você vai pedalar com um pinhão menor, a corrente ela tende a ficar um pouco fora de eixo, fora do shine line. Com o tempo ela vai desgastando de forma errada, não de forma uniforme. Então você precisa ter uma equivalência de relações e coroas e cassetes o máximo possível próximo do shine line. Isso também vai influenciar de acordo com a sua bicicleta, o seu tipo de quadro, né? Tanto é que tem bicicleta que você coloca uma coroa 38 sem precisar de adaptador e pau na máquina. Já tem outras bicicletas que precisam de um espaçador para pegar essa coroa e deixar um pouquinho mais deslocada do quadro. O que vai acontecer? Quanto mais longe do quadro, mais o shine line vai ficando fora e mais a sua corrente vai desgastando de forma não uniforme. Então fica aqui algumas dicas que eu aprendi na prática aí nos últimos 5 anos andando no mountain bike.
Agora também estou aplicando isso numa Monster Gravel e fica aí para o próximo vídeo falar sobre a Monster Gravel e o MTB, as diferenças entre elas, onde usar uma, onde usar outra. Galera, muito obrigado por terem paciência de me ouvir até esse momento. Quem puder dar aquela força pro canal, o canal está começando agora, vou colocar aí para vocês várias dicas sobre peças de bicicleta, né? E quem puder fortalecer, dá um joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, bora pau na máquina. Muito obrigado.